Olá pessoal, aqui no meu Instagram, junto com a dona Daiane, para falar de um assunto que não queria falar, né? De inocentes, indefesos, desprotegidos, vítimas da violência aqui no estado de Ceará. Hoje à noite foi uma professora lá em Parambu, de 40 anos, que foi vítima de um feminicídio. Ontem, de forma trágica, a cidade de Quixeramobim assistiu ao episódio que tirou a vida da Natane, menina de 20 anos de idade, que estava no culto, saindo do culto para voltar para casa, e foi sequestrada e morta por 3 bandidos endemoniados, não dá para dizer coisa diferente. Semana passada foi o Caleb, de 11 anos, saindo da escola com o pai dele, perdeu a vida. Outro senhor idoso lá em Maracanã levou um tiro na nuca. Pessoal, infelizmente não dá para ficar calado diante de tantas atrocidades acontecendo aqui no nosso estado. Eu vou focar aqui no caso da Natane, e eu não consegui esquecer o nome, porque é o nome da minha sobrinha, que mora lá em São Paulo. A Daiane estava perguntando o nome agora há pouco, e eu disse, não dá para esquecer, porque é o nome da minha sobrinha, Natane, quase da idade da nossa filha, que por vezes sai de casa para ir para o culto, para ir para o shopping, para ir para algum local. E a gente sempre fica muito aflito, né? Sabendo que a gente está num estado que hoje é dominado pelo crime, onde as pessoas não têm mais local seguro. Vou repetir, o Caleb estava saindo da escola, o menino de 11 anos, com o pai. Ele não estava sozinho, estava com o pai dele. A Natane estava saindo da igreja, pessoal. Ela estava no culto, em pleno domingo, e foi vítima desses 3 bandidos que tiraram a vida dela de forma desleal, absurda. Sem comentário realmente, amor. Fala aí pro pessoal o que você está sentindo diante disso. Eu como mãe, boa noite. Eu como mãe, eu fico revoltada, vendo tudo isso passando, tudo isso acontecendo com os nossos jovens, acontecendo com as mulheres, mais ainda que o feminicídio está muito grande no nosso estado. E quando você acha, você que é mãe, que é pai, que você acha que seu filho está indo ali no culto, na esquina, você vai ficar agora com o coraçãozinho na mão, que você não sabe se ele vai voltar desse culto, se ele vai voltar dessa pizzaria. Porque eu não sei vocês, mas eu, quando os meus filhos saem de casa para ir na igreja, ou ir na pizzaria ou no shopping, eu fico com o meu coração na mão. Eu fico com o meu coração na mão. Imagino vocês. Ninguém queira estar no lugar da mãe da Natane. Que Deus console o coração dela, que Deus console o coração dos familiares, porque esse momento não está sendo fácil para ninguém, nem para a gente que está assistindo, que está vendo tudo isso acontecer no nosso estado. Pessoal, segundo informações da imprensa, o velório da Natane deve estar acontecendo nesse exato momento lá em Quixeramobim. A cidade toda se mobilizou, a cidade toda chorou com a família, a cidade toda está de luto, né? O prefeito decretou, se eu não me engano, 3 dias de luto na cidade de Quixeramobim, e realmente é triste, é lamentável. Eu queria parabenizar a polícia, que deu uma resposta muito rápida, né, em relação ao acontecido, usou a tecnologia. Eu sempre defendi o uso da tecnologia para facilitar o trabalho da polícia, e foi o uso da tecnologia que facilitou a identificação desses 3 criminosos que vão ser punidos, porque a gente vai acompanhar de perto, mas realmente é triste, é lamentável ver tudo isso acontecer, e eu imagino o sofrimento da família e a família sem chão. Se nós aqui estamos sem saber o que dizer para consolar a família, se nós aqui muitas vezes não temos resposta, imagine como é que a família está nesse momento. Por mais que os bandidos estejam presos, a vida da Natane não vai voltar. Você imaginar que essa menina de 20 anos foi levada no carro dela, que ela foi levada para o matagal, lá no matagal, indivíduos destruíram o rosto da menina com pedradas, tiraram a vida dela de forma... Não dá para imaginar a dor que ela sentiu, não dá para imaginar o coração, a aflição que ela sentiu, sendo cercada aí por esses 3 homens e sendo levada da forma como aconteceu. Os caras drogados, endemoniados. E para quê, pessoal? Tiraram a vida da Natane para quê? O veículo foi devolvido. Tiraram a vida da menina de forma banal, sem qualquer motivo e sem qualquer explicação.
sem qualquer explicação, sem qualquer motivo. Para quê? Se era o carro que eles queriam, por que não liberaram a menina? Se era só o carro que eles queriam, por que não liberaram? Até o carro eles devolveram. Olha como está o sentimento de impunidade aqui no nosso estado. O bandido que matou o Caleb semana passada tinha saído há poucos dias do presídio. O pessoal está virando rotina. Está virando rotina. A justiça liberta, a pessoa não se sente punida, vai lá e comete um outro delito, comete um outro crime. Infelizmente, nós estamos vendo que o nosso estado está criando esse hábito. E infelizmente as pessoas também estão se conformando muito fácil. É uma coisa que a gente precisa refletir. A gente não pode esperar que atinja a nossa família, que atinja um ente mais próximo, para a gente tomar uma atitude. A gente precisa se revoltar, cobrar das autoridades. E o que tem me preocupado muito nos últimos dias é que a cada cobrança que eu venho na rede social, as pessoas, só sabe cobrar. Não é para vir cobrar? Quando eu estava no mandato, eu fiz minha parte, aprovei uma lei que toma os bens dos traficantes e leiloa em 90 dias, mandei dinheiro para comprar viatura blindada para a polícia, compramos 10 viaturas para as guardas municipais. Quando eu estava no mandato, eu fiz. Agora eu estou na oposição, no teu mandato, eu tenho que cobrar das autoridades. Vocês querem que eu faça o quê? Além de cobrar, além de denunciar para o Ministério Público, além de pedir ajuda da polícia e suplicar para que o governador se sensibilize e dê condições à polícia para trabalhar. Eu não vejo outra coisa. Se tiver outra coisa que eu possa fazer, eu aguardo sugestões. Podem mandar sugestões, que a gente está aberto aqui. A Daiane apresentou vários projetos lá em Brasília para endurecer a pena para quem comete esse tipo de crime. Tem projeto da Daiane tramitando em Brasília, teve projeto meu também. A Daiane tem aprovado muitos projetos. Então a gente está aqui para escutar vocês e para dizer que nós estamos à disposição. Acredito que o Reginaldo vai entrar na live também, está querendo ajudar, apresentar projetos na Assembleia. Nós já tentamos abrir CPI para investigar essas facções criminosas, mas uma coisa eu queria chamar a atenção de todos vocês, que muita gente não está prestando atenção. Daqui a pouco, quando fechar o mês, o governo vai vir com a imprensa para dizer que diminuiu o número de homicídios. Sabe por quê, pessoal? Porque foi celebrado um acordo entre PCC e Comando Vermelho. Aí algumas pessoas podem dizer, mas vai reduzir o número de homicídios, tem que comemorar. Não! Isso é muito perigoso. O acordo entre PCC e Comando Vermelho facilita ainda mais a entrada deles nas prefeituras, que já estão dentro das prefeituras. Facilita ainda mais a entrada deles nas câmaras de vereadores, que já estão nas câmaras de vereadores. Facilita a chegada deles na Assembleia, no Congresso Nacional. Você não sabe o quanto isso é arriscado. Se cria um estado paralelo. Esse estado paralelo está se fortalecendo no estado de Ceará a cada dia, certo? Então a gente tem que chamar atenção. O Reginaldo está querendo entrar, e se possível, coloque ele com a gente. O Noel também, se estiver, pode entrar aí para falar com a gente. Mas, pessoal, não dessa atrocidade que aconteceu com a Natane, a atrocidade que aconteceu hoje à noite com a professora, com a atrocidade que aconteceu semana passada, tirando a vida do Caleb e do idoso lá no Maracanã. Queria desejar boa noite aí para o Reginaldo. Boa noite, meu irmão. Você, boa noite, a sua capitão. participação de contribuição boa também. Noite, capitão, boa noite, Daiane, nossa deputada, minha querida amiga. Boa noite a todos que já entraram aí na live. Importantíssimo que seja compartilhada essa live, compartilhada. Que mais uma vez nós estamos aqui e, lamentavelmente, pelos piores dos motivos. Mas eu vou deixar o Noélio saudar logo aí o público e quando o senhor quiser a gente volta para contribuir aí com o debate. Fala aí, Boa Noélio. noite, Reginaldo. Boa noite, capitão. Estava aqui acompanhando a live desde o início e assim, o estado do Ceará hoje está todo mundo chocado, todo mundo triste. A rede social hoje, ninguém falava de outra coisa a não ser desse caso que aconteceu em Xeramobim e assim, os casos vão se multiplicando, né? Porque a gente chora um caso, a gente se revolta com um caso e no dia seguinte vem um caso novo. Porque a gente estava lamentando o caso do Caleb, uma criança de 11 anos de idade que estava com o seu pai, voltando da escola. E eu tenho falado muito, capitão, na Câmara Municipal, do papel
da importância da segurança pública, da gente atuar nas 3 esferas, né? O governo federal, o governo do estado e prefeitura. E o Caleb, ele vinha voltando da escola com o pai dele. O caso aconteceu numa praça, do lado de uma praça. Então, fica a nossa revolta, porque a inércia do governador, ela está gerando a todo dia novos casos. Eu vi, antes do caso da Natane, vocês devem ter visto também, o corpo de uma mulher totalmente esfacelado. Eu não sei se vocês chegaram a receber essa imagem, uma mulher totalmente cortaram as pernas, os braços, e esses casos vão se multiplicando e assim, eu preciso pedir ao governador que ele possa escutar a base, porque se ele não escutar, parece que assim, o governo, a cúpula, não está sentindo o desespero da sociedade, sabe, da comunidade, do povo que mora na periferia, que está sendo ameaçado pelas facções, e sendo expulso de sua casa, até policiais sendo expulsos de sua casa, e essa inércia, ela tá custando caro. Ela está custando vidas e mais vidas, e ao cúmulo, que foi o que a Daiane falou, da gente ver um caso como esse, que eu acho que foi a grande comoção do caso de Xaramubim, porque ela estava na igreja, uma menina de 20 anos de idade, que estava na igreja. Então, assim, tá batendo a porta de todo mundo. Para quem achava que ia ficar só lá entre os bandidos que iam estar se matando, uma facção matando outra, já acabou. Chegou no Caleb, uma criança de 11 anos. Chegou na Natane, que estava saindo da igreja. Aí, a gente vai ficar parado até quando? Até quando? Então, a gente precisa ouvir a sociedade, a gente precisa ouvir os nossos policiais para a gente criar um caminho para sair desse buraco que nos colocaram. Pessoal, Noel foi muito feliz em lembrar, como eu estava falando agora há pouco, que a violência está batendo na nossa porta e ou a gente grita, ou a gente pede socorro agora, ou então, infelizmente, a gente não vai ter uma solução. Os 3 governos estão alinhados, mesmo partido. Prefeitura de Fortaleza, governo do estado e governo federal. O que falta para uma ação em conjunto dos 3? Eu vi o governador, semana passada, colocando a culpa no governo federal. Peraí, governador. Seu partido, vá lá pedir ajuda. O ministro da Justiça, no começo do governo Lula, no começo do seu governo, veio aqui dizer que o que você precisasse, o governo federal estava à disposição para ajudar. E aí, o que está faltando, governador, para tomar uma posição, para tomar uma atitude, para ajudar a polícia a fazer o papel dela? Tem um áudio de um policial que repercutiu muito nas redes sociais, dizendo, olha, tá aí, a gente fez nossa parte, prendeu os bandidos, tá aí para a justiça. E ele até ironizou, dizendo, a cruel justiça, a justiça rigorosa, que não tem nada de rigorosa, que é benevolente com os bandidos. Eu vi aí um plano do governo federal para estimular a retirada dos bandidos da cadeia para colocar a tornozeleira, como se a tornozeleira fosse o caminho para gerar punição. Meu povo, vamos acordar, vamos cobrar. Eu queria que o Reginaldo falasse um pouquinho do caso lá de Maracanaú, onde semana passada um cidadão de 74, 76 anos foi ameaçado, determinar a expulsão da casa dele, e ele se revoltou, foi para a rua dizer que não ia embora da casa dele, levou um tiro na nuca, tudo filmado, foi filmado. E a gente está aguardando a resposta do Estado. Reginaldo, por favor. Pois é, capitão. Assim como o Caleb, né, são 2 casos emblemáticos, porque são 2 idades que, por lei, exigem uma maior proteção do Estado. Né? A criança ela é indefesa, o idoso é indefeso. Aí nós temos uma criança morrendo voltando da aula e um idoso porque não se rendeu a uma ordem do crime, como aconteceu lá no Pirambu, com o dono de um comércio, que não fechou seu comércio por determinação do crime, e foram assassinados. E nós estamos há 2 anos tentando, porque da mesma forma que o senhor falou aí que o público às vezes assiste nossas lives, nossas publicações, e aparece sempre alguém muito disposto a críticas vazias, dizendo, e o que é que vocês estão fazendo? O senhor está sem mandato, mas eu, Noélio, a Daiane, estamos com mandato. E as pessoas ainda não entenderam
Tem muita gente querendo achar que entende política no Brasil e não entenderam qual é a diferença de um mandato legislativo, no caso aqui temos 3, um vereador, um deputado estadual e uma deputada federal, e o poder executivo, que é quem de fato tem a competência e o poder de realizar o que tem que ser feito. Só para lembrar aqui, o policial penal que foi assassinado, as ordens, a ação integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar, né, Polícia Penal e órgãos do Ministério Público, etc., deram efetividade. E os criminosos foram encontrados no outro dia. Nós tivemos agora 82 vândalos presos que não foram liberados na audiência de custódia por pressão da população que não aguenta mais esses clássicos reis se tornando em batalha nas ruas de Fortaleza. O Ministério Público atendendo ao pedido do delegado, a Polícia Militar fez o seu trabalho, a Polícia Civil fez o seu trabalho, o Ministério Público acolheu e o juiz acolheu. Vai ficar uma grande lição para as torcidas organizadas a partir dos próximos jogos. Eu passei um ano cobrando a criação de um comitê envolvendo governador, presidente do TJ, procurador-geral de Justiça, presidente da Assembleia Legislativa. E quando, capitão, o governador resolveu fazer como se fosse uma ideia dele, esse comitê tem um ano, se reuniu 2 vezes. Se reuniu para marcar reunião, né, Reginaldo? Reunião para marcar reunião. Não tem efetividade nenhuma. Eu vi aí um policial agora nos comentários, colocou que foi cumprir um mandato. O cara tem 10, está respondendo por 10 crimes de homicídio, está respondendo. E está solto. Curiosamente, antes de entrar na live, eu estava vendo um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro desabafando que 70% dos criminosos pegos pela Polícia Militar e Polícia Civil no Rio de Janeiro têm passagens, são reincidentes. E um criminoso que foi agora assassinado lá, o maior assaltante de carros do Rio de Janeiro, cumpria 100 mandatos, estava respondendo por 100 crimes, 100 passagens pela polícia. E está solto. Então, quando se perde a vida de uma garota como essa, fica apenas a revolta, a dor da família, mas é de fato preciso que a população, nós cobremos do governador do Estado, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, que precisam endurecer as penas para que esse país saia desse estado de paraíso do crime. Virou um paraíso do crime. Lamentavelmente, nós estamos aqui de novo por conta de mais uma tragédia que o senhor foi muito feliz, chefe. Eu venho gritando isso na Assembleia. Isso pode chegar em cada um de nós. Ninguém está isento do que está acontecendo hoje no Ceará. Nenhum político, nenhum promotor de justiça, nenhum desembargador que pode ter uma filha, um filho assassinado de forma brutal, como essa menina foi. Lamentavelmente. E a gente precisa agir rápido. Reginaldo, lembrando que eu até fiz um vídeo essa semana, lembrando que a gente fugia da violência da capital em busca de tranquilidade no interior. E os dados que foram divulgados pela imprensa mostram que nunca na história a gente teve tanta violência no interior do estado. E o caso da Natane é mais um. É um absurdo. E eu gosto muito de frisar, até para não alimentar um discurso fácil de jogar a responsabilidade para os outros, eu gosto muito de frisar e de lembrar. Goiás está vencendo a guerra contra o crime. São Paulo está vencendo a guerra contra o crime. Temos estados no sul, no centro-oeste, no sudeste, até no nordeste, que estão vencendo a guerra contra o crime. Porque não estão simplesmente colocando a culpa na legislação, no Congresso Nacional, no governo federal, estão fazendo a sua parte. O governador Caiado é oposição ao Lula e mesmo assim está dando a resposta em Goiás. Tarcísio é oposição ao Lula e mesmo assim está dando a resposta em São Paulo e em vários outros estados brasileiros. Para a gente não vir com a desculpa, não, isso acontece porque a lei é muito frouxa. Não é a lei ser frouxa somente. O problema é a aplicação da lei. Porque lá em Goiás, o governador defende sua polícia,
equipa a sua polícia, dá uma boa remuneração e cobra dos seus policiais. Em São Paulo acontece assim, em Santa Catarina acontece assim. Nos estados que o governador deixa a sua polícia trabalhar, a resposta vem. Tá aí. No caso da Natânia, a polícia foi lá e respondeu, e prendeu, e deu a resposta. Mas eu fico imaginando, se um desses 3 indivíduos aparece pelo menos arranhado, se um dos policiais pelo menos arranha um dos 3 indivíduos, aí vinha direitos humanos em defesa de 3 bandidos cruéis, covardes, que na minha cabeça não mereciam outra pena senão a pena de morte. Não mereciam outra pena senão a pena de morte. Está aqui, a gente está com a Daiane, que é deputada federal, eu discuto aqui o pessoal querendo ouvir a Daiane, e eu queria que ela dissesse aí também o que ela pode fazer para nos ajudar. Meu povo, eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição para levar ideias, para fazer projetos, para fazer melhorias para o nosso estado e para o Brasil, que infelizmente está acontecendo em todo o Brasil, mas o nosso estado está batendo recorde em tudo. E mais um recadinho, fiquem atentos, não fiquem mais dentro de um carro, pai, mãe. Às vezes a gente vai deixar a criança no colégio e vai mexer no celular para mandar um recado. É nesse tempinho que eles vão lá e fazem coisas... Eu não sei nem dizer, gente. Eu estou em choque, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vamos ficar atentos, porque infelizmente o nosso Ceará está 4 vezes pior. 4 vezes pior. E eu não sei onde é que a gente vai chegar, não. Pessoal, não vou esticar muito aqui a live. Capitão, Sei que deixa eu só aqui para responder. Primeiro que o policial aqui, né, o F. Gonçalves, está dizendo para a gente que o cara que eles foram cumprir um mandato está respondendo por 15 homicídios. 15! E um bandido desse está solto. Então, a cada novo crime que um caba desse comete, isso precisa também ser responsabilizado. As autoridades estão deixando esse povo em liberdade. E a Daiane Deise aqui está falando sobre o cara que foi tirado de dentro do shopping e foi assassinado porque tinha matado a companheira. Pode parecer, Daiane, a Daiane aqui, Daiane Deise, pode parecer assim, mas mataram porque matou a companheira. Eu preciso dizer para você, isso é a falência do Estado, porque não é de competência de facção criminosa e prender e punir um criminoso porque tirou a vida de uma mulher. Mas é desse jeito que está nas comunidades. Eles têm um tribunal do crime, eles julgam e sentenciam qualquer um, independente desse aí que cometeu um crime grave, mas pode ser uma pessoa que descumpriu uma ordem, como o idoso que nós falamos aqui. Então, nós não podemos minimizar o que está por trás desse tipo de situação. Ou o Estado ocupa o seu lugar, ou nós vamos viver num lugar que é dominado, que quem governa de fato é o crime. E aí, minha amiga, a minha vida, a sua, a de todos os nossos familiares, passa a correr sério risco, porque nós temos comunidade já em Fortaleza, onde a internet é vendida com autorização do tráfico, gás de cozinha é vendido com autorização do tráfico, certo? Então, onde é que nós vamos parar com isso? Nós não podemos minimizar isso, isso é falência do Estado. É falência quando o Estado não faz a sua parte. Ele abre espaço para os criminosos fazerem, e é isso que está acontecendo aqui no nosso Estado. Então, capitão, só realmente para concluir Reginaldo, e deixar aqui a nossa colaboração. Eu queria fazer uma contribuição aqui na fala do Reginaldo a respeito das ações do governo, porque a gente precisa levar para o cidadão a incoerência do governo do Estado do Ceará. Porque, olha, o governo está aqui hoje, fez uma nota, publicou lá o governador a respeito do caso de Quixeramobim, que tem que ser punido, que tem que ter pena severa, mas o partido do governador, toda vez que vai ser votado lá em Brasília algo que vai aumentar a pena dos vagabundos, o partido do governador é o primeiro a votar contra. Quantos deputados federais aliados do governador votaram contra o fim da saidinha? A gente não pode esquecer disso não, porque não adianta ficar na internet falando que tem que ter pena dura, quando o aliado do governador lá em Brasília está votando contra o fim da saidinha. Quando o aliado do governador, quando se botar uma pena para aumentar a pena do criminoso, do crime de estupro, o PT vai lá todinho para votar contra o aumento de pena. Então, é óbvio que a culpa não é só da lei, porque se fosse Goiás não estava reduzindo, São Paulo não estava reduzindo, mas a gente tem que esclarecer aqui o povo do Ceará dessa incoerência do governo do Ceará, porque fica no discurso, fica na rede social, mas na hora de votar
lá em Brasília, eles votam a favor do crime. Só para aproveitar, viu, Noela, a sua fala da própria Daiane, ela apresentou recentemente, inclusive, um projeto para aumentar a pena para o criminoso que pratica o crime do estupro. Ela apresentou no ano passado, esse projeto está tramitando, espero, como o Noel falou muito bem, que esses que ficam dizendo, a oposição não faz nada, que eles votem a favor do aumento da pena, que eles votem a favor. O problema é, eles fazem questão de defender os bandidos. É quase que estatutário. Quando se apresenta um projeto em Brasília para aumentar a pena de um bandido, de castrar um estuprador, de praticar qualquer pena mais rigorosa contra o criminoso, PT e companhia votam contra uma punição mais rigorosa. Tem um amigo que foi para Nicarágua recentemente e disse, rapaz, é um céu. Você entra sai do aeroporto, quando você entra no táxi, o taxista diz logo, ó, não se preocupe, aqui ninguém rouba, aqui não acontece crime, porque se acontecer, o negócio é pesado. Porque um presidente da República teve a coragem de fazer o que precisava ser feito. Então, quando o governante tem coragem, como o Caiado teve coragem, como o Tarcísio teve coragem, como o presidente da Nicarágua teve coragem, que a coisa acontece. Então, quer queira, quer não, critique ou não, a decisão é política. Mesmo aqueles que são contra a política, só quem pode resolver esse problema, infelizmente, é a política. Então, cobrem dos seus políticos. Pessoal, não vou esticar demais na live. Abraço, Reginaldo. Abraço, Noélio. Beijo, meu amor. Tudo de bom, pessoal. Boa noite.